seja o seu nome, em favor de todos nós. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, Em favor de todos nós. Tá bom aí, ó? Tá dando pra ver aí direitinho? Olhos que brilham também sobre os seus e os sinais que cintilam, sem todas elas, porém, são muitas jornadas no espaço infinito, são áreas distantes aqui. São sóis de energias, cercadas de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são tantas pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. ai, beleza. Forças do ser, forças do ser maior, que pulsam todos nós. Forças da ter, forças para entender. Boa noite, gente. Estamos aqui extremamente felizes com a presença de cada um de vocês. Muito obrigada a todos que compareceram aqui hoje para participar da nossa primeira palestra aqui na nossa casa. Vamos, nesse momento, agradecer a presença de Jesus, agradecer a presença de todos os irmãos de luz que estão aqui conosco. Pedimos, Senhor, bênçãos, que a espiritualidade maior intua a palestrante da noite e que as palavras por ela proferidas sejam enviadas de Ti, meu Pai. E que cada um que entrou aqui se sinta acolhido, sinta no seu coração o amor que nós estamos emanando, a gratidão que é muito verdadeira, Senhor. Obrigada pela vida de cada um. Esteja conosco, com a nossa família, com a família de cada um aqui presente. Visite a nossa casa nesse momento e nos acompanhe todos os dias. Agradecemos pela oportunidade de iniciar a semana aqui junto de Ti.
e pedimos autorização para iniciar. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Boa noite. Eu vou abrir aleatório o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para ler para a gente. Lição 56. Jesus e dificuldade. Não vos turbe o coração. Jesus. João, capítulo 14, versículo 27. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era traído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere e, quando lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibravam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, fim do entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-no sensatamente: não se vos turbe o coração. Qual que eu fiz? 56. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Espera aí, só Crianças. Evangelização. Pode passar, pode passar. Evangelização. Na verdade, quando a gente se conecta com a espiritualidade, nada é por acaso, né? Quando nós pensamos qual seria a primeira, sobre o que nós iríamos falar, né, no primeiro dia, né, da palestra pública, da nossa humilde casa, né, da nossa casinha, da casinha de Jesus, nada como falar do próprio Jesus. Por quê? Porque ele, na verdade, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É ele que nos liga, é ele que nos conecta. E a gente sabe, a partir do momento que a gente decide ser um servidor da seara dele, as dificuldades, elas aparecem por todo lado. As dificuldades, elas não são só externas não, gente. A dificuldade é interna também, né? Nós somos seres que estamos aqui em aprendizado, nós somos seres que estamos aqui em progresso. Então é difícil pra gente renunciar a determinadas coisas. É difícil pra gente trabalhar determinadas coisas que já estão consolidadas no nosso psiquismo, para que a gente possa entender a mensagem dele. Então, eu estava pensando esses dias, eu estava pensando sinceramente, assim, gente, por que Deus mandou Jesus para cá? Por que Deus mandou Jesus para cá e por que Jesus sofreu tanto aqui? Olha como que ele nasceu. Ele nasceu numa cidade que é de uma família de uma cidade que era excluída, que é Nazaré. Nazaré era uma cidade excluída, assim como os samaritanos são excluídos naquela sociedade, né? A ponto deles falarem assim: será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Jesus nasceu filho de carpinteiro, de uma menina adolescente, próxima aos 15 anos de idade. Ela teve que sair corrida em cima de um burro
para poder o filho dela não ser morto, porque estavam matando crianças por saberem do nascimento dele. Ela pariu ele num local onde os animais ficam, sem qualquer socorro material, sem qualquer amparo material. Entende? E aí eu fiquei pensando, e depois de tudo que ele fez, quantas acusações ele sofreu, de quantas coisas ele foi chamado. E ele não era um revolucionário, não. Ele não era um revolucionário no sentido da palavra, revolucionário no sentido de trazer revolta, no sentido de trazer perturbações. Não, ele era um revolucionário no sentido de trazer a movimentação interna de todos. Para levar aquele povo a pensar, levar aquele povo a pensar em tudo aquilo que as tradições falavam. Um povo extremamente crente em Deus, mas desconectados do amor de Deus. Que uma coisa é sermos crentes em Deus. Uma coisa é nós termos fé e acreditar que existe Deus. Outra coisa é nós sermos conectados com o amor de Deus. E o que Jesus veio trazer para nós foi isso. Foi ensinar para nós a conexão com o amor de Deus. Ensinar para nós o que nós devemos realmente prestar atenção no outro. O que realmente nós devemos olhar no outro. E que nós, acima de tudo, precisamos olhar para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós enxergamos a trave no olho do meu irmão. O cisco, né? Na verdade, o cisco no olho do meu irmão, mas nós não enxergamos a trave que está no nosso. Muitas vezes nós paramos para poder apontar, para poder imputar, para poder condenar, e nós não paramos para analisar quais são as decisões que nós tomamos na nossa vida. Só que a partir do momento que a gente decide se conectar com esse amor de Deus, porque a decisão de se conectar com o amor de Deus é nossa. Ninguém conecta para nós. Ninguém toma decisão para nós. É nossa. É nós que devemos sentir no nosso coração. Falar assim, eu quero isso. Eu quero me conectar com o amor de Deus. Eu quero entrar nessa energia dessa roda divina. Por quê? Porque é melhor para mim. E é melhor para quem me rodeia. Só que a partir do momento que a gente tenta essa conexão, o que acontece? Acontece o que foi falado aqui. Jesus e as dificuldades. E as dificuldades são inerentes da vida da gente. Não existe quem na Terra não passe por dificuldade, gente. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por problema. Todos nós temos desafios cotidianos a vencer. A começar muitas vezes por desafios internos. Por desafios dentro da nossa casa. De convivência familiar, que às vezes é muito difícil. De convivência no nosso local de trabalho, onde a gente passa às vezes a maior parte do dia. Mas a partir do momento que a gente se conecta com esse amor de Deus e que nós buscamos esse amor de Deus por intermédio de Jesus, nós conseguimos fazer com tudo aquilo que nós passamos se torne mais leves. E aí eu fiquei pensando, por que então Deus mandou Jesus? Deus mandou Jesus porque Ele nos ama demais. Deus mandou Jesus porque Ele nos ama demais. Você imagina se Jesus não existisse para nós hoje? O momento que nós passamos por tantas coisas difíceis e a gente pensar que Ele passou por coisas muito mais difíceis do que nós e Ele não tinha nada, simplesmente nada a expiar. Ele não tinha nada, simplesmente nada a provar. Simplesmente vem por amor a nós, para nos mostrar na prática que é possível viver na terra e é possível viver na terra conectado com o amor de Deus. Ele não nos mostrou com palavras, Ele nos mostrou como exemplo. O Emmanuel perguntou, na verdade não, Allan Kardec perguntou
aos espíritos sobre Jesus. E ele falou assim, olha, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Os espíritos foram taxativos. Jesus. Jesus. Quando a Terra foi criada há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um ser perfeito. Por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque a nossa cabeça não consegue alcançar ainda o que é Deus. Nós sabemos da existência dele, nós sentimos ele a todo minuto. Porque nós sentimos ele no ar que a gente respira, na flor que a gente vê, no sorriso de uma criança, no nascimento, na produção, na geração de um feto. Não é possível. Nos animais, tudo isso tem Deus. Só que, figuramente falando, nós não conseguimos imaginar o que é Deus. Aí foi criada uma figura de um velho com a barba branca, né? É uma figura para atender a nossa expectativa mental limitada. Por quê? Porque nós não conseguimos imaginar o que é Deus. E aí vem Jesus chamando Deus de Pai e nos mostrando a intimidade que ele tem com ele, porque ele chamou ele de pai, paizinho. Ele mudou a forma de tratamento de Deus do povo hebreu. E ele veio como guia e como modelo. O que quer ser guia? Ser guia é nos guiar, é nos mostrar o caminho. É ele que nos mostra o caminho. E modelo por quê? Porque ele é o modelo de perfeição que nós podemos alcançar. Mas por que Jesus fez tanta diferença para nós? Porque ele não falou somente, ele exemplificou a todo momento esse amor de Deus que ele veio pregar. Ele trouxe a energia desse amor de Deus que ele veio pregar. Então, todas as vezes que chegava uma situação desafiadora perto dele, ele aplicava na prática o amor que ele pregava. Por isso ele dividiu a história. Nós tivemos várias almas boas encarnadas na Terra. Nós tivemos vários seres luminosos encarnados na Terra. Nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos Buda, nós tivemos Confúcio, nós tivemos os filósofos Sócrates e Platão. Nós tivemos espíritos de alta envergadura aqui na Terra já. Só que nenhum deles foi capaz de dividir a história. O nosso tempo, gente, é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não é para quem é cristão, não. É para quem é ateu também. Qualquer pessoa se submete à contagem do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos o Velho Testamento na Bíblia e o Novo Testamento. Aí já para quem é cristão. Então Jesus, ele marcou um tempo. Jesus, ele dividiu um tempo. Mas não foi à toa. Por quê? Porque ele não só falava, ele aplicava. Então, quando ele falava com eles assim, olha, nós todos somos irmãos. Olha, nós todos estamos na mesma condição. Nós precisamos olhar para o outro sem apontamento, sem julgamento, sem etiqueta, sem padrão, sem classificação. E aí, de repente, chega perto dele um fariseu e questiona quem é o meu próximo. E aí ele vem com a parábola do bom samaritano, mostrando que o samaritano era o próximo e deixando aquele fariseu sem resposta. Porque ele mostrou na prática, olha aqui, peraí, se eu tenho uma pessoa caída no chão e passam pessoas por ela, e passam homens da lei por ela, e passam pessoas da religião por ela, e passa pessoas de recursos financeiros por ela. Só que ninguém dá importância para ela. Ele está caído ali como indigente. Aí vem aquele
que é classificado por uma sociedade como pior, que é classificado por uma sociedade como o desprezo, e ele estende a mão para essa pessoa, pega a pessoa, leva para o local onde a pessoa pode ser cuidada. Ele não tem condição de ficar ali, mas deu a oportunidade ao dono do tabernáculo, do local, da pousada, para cuidar dele, e arcou com o recurso financeiro, ou seja, ele promoveu todos os recursos para aquela pessoa continuar sendo cuidada. E o fariseu não teve resposta, ele não teve argumento. Ele olhou para uma mulher que buscava amor em questões de prazer, em vida efêmera, em luxo, em sexo, e que não conseguia encontrar porque vivia em profunda depressão, em profunda amargura, em profunda melancolia. Na hora que passava aqueles atos exteriores de prazer e de euforia, ela caiu em profunda depressão. E ele olhou para ela e falou assim: Maria, o que você precisa é de amor. A sua sede é de amor. Mas o amor não está onde você busca. E você tem muita capacidade de amar. Então ame. E essa mulher foi capaz de se conectar com o amor dele e abandonar tudo para segui-lo e ser um apóstolo, o mais fiel, um dos mais fiéis, para não falar o mais fiel. Tamanha transformação que ela fez, tamanho despertamento dela para seguir aquilo que ele falava, porque ele simplesmente pediu ela para amar. Jesus passava, quando viu na árvore aquele homem que era imputado como rico, cobrador de impostos, enérgico, e aquele homem com seu interior com sede da palavra, com sede daquele amor divino. E aquele homem subiu na árvore e Jesus olhou para ele e falou com ele: Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Mas peraí, como assim, Senhor? Você vai comer na casa de Zaqueu? Zaqueu é rico. É mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os apóstolos ficaram sem entender, falaram assim: mas peraí, você ensina para nós, Jesus, que o rico não entra no reino dos céus, que o reino dos céus é para quem é miserável? Aí Jesus falou assim: não é assim. Não é assim que eu ensinei para vocês, vocês entenderam tudo errado. O problema não é a riqueza. Qual que é o problema? O que se faz dela. O que se faz com ela. Você imagina se não existisse riqueza no mundo? Como que haveria trabalho? Como que haveria progresso? O progresso intelectual, o progresso material, ele depende do recurso financeiro. Isso é óbvio. Mas aí, o que a pessoa que está na gestão daquele recurso financeiro está fazendo com ele? Será que ela está aplicando ele conforme o propósito divino que ele precisa aplicar? Zaqueu falou com ele, falou assim: Senhor, eu procuro ajudar as pessoas. Eu procuro fazer o que eu posso com as pessoas. Eu me disponho a ressarcir quem eu lesei. Eu me disponho, Senhor. E aí os apóstolos entenderam que o problema não é a riqueza. O problema não é a conta bancária cheia. Porque se tem um rico que usa a riqueza dele dentro daquilo que Deus espera dele, ele tem o reino dos céus. Porque não basta ser, às vezes, despido de qualquer situação financeira e você não procura fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus quer que você sirva. Então não é o dinheiro. É a nossa conexão com Deus. É a nossa conexão com o amor de Deus. Jesus curava. Mas Jesus perguntava: o que tu queres que eu faça?
Quando Jesus falava isso, olha, o que tu queres que eu faça? Jesus mostrou pra gente que a cura é possível sim, que Deus tem poder para isso sim. Só que nós precisamos buscar a nossa cura. E que não adianta a gente se curar do externo se a gente não se cura do interno. Não adianta eu arrancar a mama porque eu tenho a genética de câncer de mama se eu não cuido das minhas emoções. Não adianta. Eu posso arrancar a mama, eu posso tirar o pólipo do intestino, eu posso tirar o útero, os ovários. Só que eu preciso cuidar de mim por dentro, não de órgãos, mas de sentimento, de emoções. Porque se eu não aprender a cuidar dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu vou sentir a dor da doença para que eu consiga enxergar. E às vezes Deus nos dá várias oportunidades antes desse momento chegar. Só que nós não conseguimos ter olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Então ele pergunta, olha, meu filho, o que tu queres? Será que ele não sabia que o cego queria enxergar, que o paralítico queria andar? É óbvio. Até porque ele era Jesus. Ele é Jesus, né? Então, mas não, precisa de um movimento nosso, gente. Ninguém carrega ninguém. Ninguém carrega ninguém. Jesus falou, olha, são muitos os convidados, mas são poucos os escolhidos. Como assim são muitos os convidados? Deus nos convida todos os dias. Agora quem escolhe e está com ele somos nós. Será que a gente não pode tirar 1 hora por semana para a gente congregar em nome dele e buscar nele, na energia das outras pessoas que são nossos irmãos, energia para poder continuar a nossa semana? 1 hora na nossa semana. São 7 dias com 24 horas. Eu não vou fazer a conta porque eu sou péssima de matemática. Mas quem for bom de matemática aí pode fazer a conta para mim. 24 vezes 7. Olha quanto é, Davi? 24 vezes 7. Sei lá. Faz a conta aí, daqui a pouco você me fala que você vai conseguir fazer. Eu não consigo assim de supetão. Davi. Eu não posso tirar 1 hora da minha semana. 168. 168? Pronto, muito bem, gente. Calculadora do celular salva. Não, mas ela não fez nada. Eu já tava calculando que não. Presta atenção. Nós temos 168 horas na nossa semana. Eu não posso ficar com 167 e tirar 1 hora para poder me conectar com Deus, para eu escutar a palavra de Jesus. Seja onde for, gente. Seja onde for, nós não estamos falando de religião, não. Nós estamos falando de congregação em nome de Deus. Não importa a denominação que ela tenha. Nós precisamos parar com os rótulos. Parar com os rótulos, pelo amor de Deus. Não vamos discutir o que nos separa. Vamos conversar sobre aquilo que nos une. Nós temos tanta coisa em comum. Nós temos tanta coisa para conversar. Para que nós vamos discutir e brigar naquilo que a gente diverge por questões humanas? A gente diverge pela nossa humanidade. A gente não diverge por Deus, não. Porque aquele que diverge em nome de Deus, que faz guerra em nome de Deus, não está com Deus. Porque não está conectado com o amor dele. Então não é rótulo. É congregar. É conectar. É estar em conjunto. É o amor fraternal. É a energia de uma pessoa para outra. Será que nós não podemos tirar 1 hora? E o Evangelho nos fala. Quando Allan Kardec, separou o capítulo no Evangelho que fala sede perfeitos, ele traz uma parte que os Espíritos falam assim, olha, a gente não quer que vocês tenham uma vida santa, não. Nós não queremos que vocês vivam na terra a parte
parte da terra. Não, vocês vivem na terra, vocês precisam viver na terra. Vocês estão encarnados aqui, poxa. Não vamos falar de encarnação, não. Vocês estão vivendo na terra. Então, vocês precisam viver na terra. A gente não quer que vocês vivam alienados ou numa situação à parte do que a terra oferece. Não. Nós só queremos que você viva conectado, que você eleve o seu pensamento e entregue a Deus o que você tem. Entregue a Deus aquilo que você recebe de bom. Entregue a Deus as suas dificuldades. Entregue a Deus e lembre que Ele está com você o tempo inteiro. O DNA dele corre na nossa veia. Está dentro de nós. Como é que a gente se separa dele? E a gente esquece. A gente perde tempo reclamando, em vez de buscar aquele tempo orando. Meu Deus, me livra de todo o mal. Mas aquele mal que o Senhor não conseguir me livrar, porque eu preciso passar por ele, porque com ele eu vou aprender alguma coisa, me ajude a suportar. Porque tem coisa que nós não vamos ficar livres. Jesus não ficou livre da cruz. Jesus falou com ele naquele momento: Pai, se tiver condição, livra-me desse cálice. E se Deus não livrou ele daquele cálice, é porque ele precisava passar por aquilo ali, porque ia ser bom para a humanidade. Quando Jesus nasceu e que o anjo avisou os pastores, que eles são os reis magos, né? Eles avisaram assim: eis que vos nascem Jesus. Eis que vos nascem, eis que vos nasce Jesus. Peraí, nascer não é um verbo que tem um pronome antes. Eu nasci. Eu nasci, eu nasci, posso usar eu nasci, mas eu posso tirar eu nasci. Se eu falar nasci, o verbo já está completo. Nasceu alguém, o verbo já está completo. E não, eles falaram vos nasci. Sabe por que eles falaram vos nasci? Para mostrar que Jesus nascia para nós. Jesus não nascia para ele. Jesus nascia para nós. Então, naquele momento, ele não tinha como afastar o cálice dele. Então, o que ele pediu? Deus, Pai, me ajude a suportar. Deus, me livra desse mal. Se o Senhor não consegue me livrar, me ajude a suportar. Só que a gente tem que se abrir para isso. Porque senão vira igual a história do barquinho. Chega um, oferece, fala assim: olha, eu vim aqui para poder te ajudar, vambora. Não, Deus falou comigo que eu vou ser salvo no Titanic. Aí o barquinho vai embora. Olha, eu vim aqui para te ajudar. Não, Deus falou comigo que eu vou ser salvo no Titanic, eu vou ser salvo na prancha, não. Aí o surfista vai embora. Eu vim aqui para te salvar. Não, Deus falou que é o Titanic que vai me salvar, não é o bote. A gente escolhe como é que quer que Deus salva a gente. Sai do controle, meu amigo. Não escolhe como Deus vai te salvar, não. Se entrega a Ele para que Ele consiga te salvar. Nem que seja pelo helicóptero que desce lá, ó, e te puxa. Porque às vezes é o helicóptero que puxa a gente. E a gente esperando no Titanic. Então nós precisamos nos abrir para isso. Nós precisamos receber. Nós precisamos buscar. Buscai e achareis. Batei e abri-vos-á. E tudo isso ele nos mostrou que é possível. Olha, meu Deus, eu não enxergo, eu quero ver. Meu Deus, eu não ando, eu quero andar. Meu Deus, tire o demônio da minha filha, que se debate. Porque ela não tem condição de pedir. Mas eu, com meu amor de pai, eu posso pedir por ele. Deus, vai lá no meu servo. E eu sei
que o seu pensamento levado até ele basta. Senhor, basta eu tocar nas suas vestes, que eu serei curada. Olha os movimentos de busca. E todos eles que buscaram, acharam. Mas vão achar de acordo com o que Deus prepara para nós. Por quê? Porque a nossa vida é uma escola. E a pedagogia de Deus, ela é irretocável. Ela é perfeita. Vai chegar um momento que nós vamos reconhecer isso. Se a gente não reconhecer agora, vai chegar um momento que nós vamos reconhecer que a pedagogia de Deus é a melhor que tem. E às vezes ela é aplicada sobre nós, porque se ela não for aplicada daquela forma, a gente não conserta. A gente não melhora, a gente não sai da zona de conforto, a gente não progride. Então, Jesus, ele é isso. Jesus é isso. Emmanuel perguntou para o Chico. Aliás, Chico perguntou para Emmanuel, né? O que era Deus? Aí, Emmanuel virou para ele e falou assim: olha, a esse respeito peço licença para dizer que certa feita, indagando Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar. Não, deixa eu ver qual que ele falou assim, ó. Vou ler do início. Prossigamos sem cessar. Nós estamos um pouco distantes do nosso objetivo final. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas como a Terra no seu início. Como a habitação sólida esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente, estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão. Mas os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa para que o planeta seja realmente promovido um mundo de paz, felicidade para todos os seus habitantes. O Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais do que aquela de Jesus Cristo quando chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia, como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Então, a força que Deus representa teria se manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus, na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos, mas não consideramos Jesus como Criador, conquanto a respeito dele nós devemos dizer. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse, ao dizer que Jesus seria o demiurgo. Demiurgo, gente, é o responsável pela criação do universo. Demiurgo é a santidade máxima de determinado local. É o demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus. E não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti, e ele então desdobrou um painel em minha vista num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. Apareceu a Terra. O nosso Sol, depois em outra face do painel, evoluindo para a constelação, que se não me engano é chamada de Andrômeda.
Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançara para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Quem gosta de ver o universo, quem gosta de ver, eu sou apaixonada pelas nebulosas, quem gosta, nossa senhora, eu passo momentos vendo as nebulosas, que elas são bonitas demais. E quando a gente vê as nebulosas, que vê a quantidade, elas parecem um olho, cada uma do seu jeito, cada uma. A Manoel falou assim, eu acho que a nebulosa é o olho de Deus, não foi, Manoel? E que Deus é uma coisa assim. Eu falei assim, gente, a gente não consegue imaginar o que é Deus. Mas Jesus veio nos mostrar que nós podemos contar com Ele. Jesus veio nos mostrar que Ele existe. Que não é porque a gente não consegue imaginar o que é que Ele não existe. Que Ele existe, Ele é real. Isso Jesus veio nos mostrar. E veio nos mostrar que nós podemos ser íntimos dEle. Que nós podemos chamar Ele para a nossa vida em todos os momentos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na família, no trabalho, na igreja. Na cidade e no campo. Dentro de casa ou debaixo de uma árvore, fazendo exercício físico ou conversando com os amigos. Em qualquer lugar que a gente estiver, Deus está. Em qualquer lugar que a gente estiver, tem um representante de Deus para nos auxiliar. Nós precisamos nos conectar com Ele. É isso que nós precisamos fazer. E aí Jesus falou com os fariseus, no momento em que Jesus comia sem lavar as mãos, falou assim, olha, nossa, você come sem lavar a mão, como assim? A tradição manda lavar a mão. E Jesus falou assim, meu amigo, o problema não é o que entra na boca do homem, o problema é o que sai. O problema é o que sai. O que está saindo de você? O que você está levando para o outro? O que a sua boca fala? O que o seu pensamento pensa? O que o seu coração sente? O que o seu corpo usina? Não importa onde você esteja, meu amigo. Em qualquer lugar você pode se conectar com Deus. Em qualquer lugar nós podemos nos conectar com Deus. Porque a conexão com Deus, ela não depende do externo. Ela depende de nós. Então, naqueles momentos mais desafiadores, seja o que for desafiador, porque às vezes o que é desafiador para mim não é para vocês, o que é para vocês não é para mim, cada um tem um sentir. Então, naqueles momentos desafiadores, Deus fala, conversa comigo, eu estou aqui, se conecta comigo, eu quero te ajudar, mas a gente foge como um passarinho fugindo da gaiola. E é incapaz de parar um minuto, elevar a nossa cabeça ao céu e fazer uma prece. Ai, mas eu não consigo. Então, aí que entra a congregação. Ô fulano, eu tô passando apertada agora, me ajuda com uma prece? Porque a congregação entra aí. Porque orar sozinho nós podemos? Podemos. Jesus falou, olha, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, olha, ora em silêncio, porque o Pai vê o que você faz em silêncio. Peraí, mas uma hora ele fala que precisa de 2 ou mais, outra hora ele manda orar em silêncio? Como assim? O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que nós somos 2, no mínimo. Por que nós somos 2 no mínimo? É sempre nós e o nosso anjo da guarda.
Nós e nosso anjo da guarda, nós e nosso anjo da guarda, nós e nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda está com a gente. Chama ele de guia, chama ele de mentor, chama ele de anjo da guarda. Dê o nome que você quiser, porque Deus não está preocupado com nomenclatura. Ele está sempre conosco. Então nós não somos um, somos nós. É sempre dois. E o momento que eu chego e que eu paro para me conectar com Deus, o meu anjo da guarda, ele se achega em mim imediatamente. Se a mãe da gente zela pela gente, via de regra, né? A mãe zelosa, ela zela pelo filho, ela tá ali, sempre que o filho precisa, ela tá por perto, quando o filho chama, ela vai. Você imagina, aquele ser que Deus nos confiou para que ele cuidasse de nós. Ele não vai estar perto quando a gente chama. Então, nós precisamos chamar. Mas se naquele momento nós não conseguimos chamar, porque às vezes a gente se sente fraco, e quando a gente se sente fraco, a gente não consegue orar, muitas vezes, aí vem a congregação. Porque a congregação, ela nos ajuda, nos fortalece. Por isso que quando nós somos um, é fácil de quebrar, mas como nós somos um feixe, fica muito mais difícil. Ô fulana, eu tô precisando de oração, eu não tô dando conta sozinha, tá difícil pra mim. E Deus é tão misericordioso que Ele não deixa todo mundo ficar ruim ao mesmo tempo, não. Se tem uma capengana aqui, a outra tá lá, ó, firme igual prego angu, mas tá lé, né? Aí, daí a pouco a outra capenga e a outra tá lá. Então, nós vamos segurando nas mãos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos uma família. É universal, gente. É universal. Ah, não, mas eu não quero que o povo da doutrina espírita reza pra mim, não. Eu quero só que o povo da igreja tal reza pra mim. Ah, você escolhendo o barquinho. Ah, não, eu não quero que o povo da igreja tal reza pra mim, não. Olha você escolhendo o barquinho. Ah, eu não quero o povo da religião tal rezando pra mim, não. Olha você escolhendo barquinho. Então, cuidado para não escolher barquinho. Entrega na mão de Deus para que Ele coloque pessoas encarnadas e desencarnadas que possam te ajudar. Se abra para isso. Porque senão vai bater na sua porta e você não vai ter essa porta aberta. Só que é porque Deus te abandonou? É porque nós não abrimos a nossa porta para Ele. É por isso. Então, que nós possamos, a cada momento da nossa vida, vai até que horas? 10 minutos. São 10 minutos. São 8h28. A Milena pediu uns minutos. Pra chamar as crianças? Isso. Vou usar. Mais quantos minutos aí? Pode, eu já vou finalizando. Pode, se ela estiver pronta. Tá bom, pode continuar. Meia-noite é bom. Meia-noite é bom. Sempre fala assim, deixa eles anjos começar a falar não, porque na hora que eles anjos começam a falar... Não, é bom que quando você chegar em casa, você já gastou energia. Já, e eu poupo o ouvido dele. Exatamente. Gente, mas não tem jeito. De vez em quando eu dou uns tampas com ele também. Assim, larga falando, pelo amor de Deus. Mas é isso. Por quê? Porque, gente, a gente precisa levar a palavra de Jesus ao outro. Por quê? Para a pessoa sentir esperança. Olha quanta a carência maior que nós temos hoje. Nós temos muita carência material, temos. E principalmente em alguns lugares. Isso é indiscutível. Mas a carência espiritual, a carência moral, ela está muito maior. Porque a carência espiritual, ela não pega só aquele que tem pouco pão na mesa, não. Ela pega aquele que tem a mesa farta. Às vezes com muito mais força do que aquele que não tem o pão material para comer da forma que ele gostaria de comer. Então nós estamos precisando um dos outros. Nós estamos precisando da natureza. Nós estamos precisando dos animais. Chegou um momento que o ser vivo, seja ele flora, fauna, humanidade, precisa se ajudar.
Precisa estender a mão, porque a nossa carência está grande demais. Tem gente que se coloca numa capa, mas por quê? De tamanha dor interna. Fala assim, nossa, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Você já parou para pensar que fulano às vezes é grosso sem educação porque falta nele um acolhimento, um aconchego e um amor? Falta nele alguém que chega perto dele e enxergue ele do jeito que ele é? Você já parou para pensar que aquilo ali é uma casca que ele criou de tanto ferir machucado? E aquele machucado foi ficando cascudo? Entende? Então, é muita gente, às vezes é dentro da casa da gente. A gente briga e pega antipatia, sendo que a gente poderia estender a mão. Fala assim, olha, fulano está precisando de ajuda, pelo amor de Deus, fulano está precisando de acusação. Só que aí a gente não, o que a gente faz? A gente julga, a gente condena, a gente condiciona. Ah, vamos rezar para fulano, vamos rezar para fulano. Ah, mais fulano, pelo amor de Deus, gente. Não põe mais, não. Vão rezar para fulano. Você não quer saber o que ele está fazendo da vida dele, não? Pediu prece, nós vamos condicionar. A espiritualidade sabe o que ele merece, o que ele não merece. E outra coisa, não é só merecimento, não, tem misericórdia também. Tem a família. Tem uma mãe que chora. Ah, que condiciona, não. Pediu para rezar, reza. E pede a Deus por ele, porque precisa de ajuda. Se o que Deus vai fazer com ele já não é problema nosso, é entre ele e Deus. Qual que é o nosso papel? Rezar. Rezar. Qual que é o nosso papel? Rezar, emanar vibrações positivas, ter um olhar um pouco observador para ver às vezes a pessoa tá triste. Você fala assim, gente, fulano tá triste. Você faz uma prece mental para ele. E nisso, nós vamos nos tornando servos de Deus no nosso dia a dia. Por quê? Porque oração é orar em ação. Não basta orar da boca para fora. Porque falar, até papagaio fala se você ensinar para ele. E energia não mente. Energia é coisa que usina dentro da gente. E a gente expande ela. Então, vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos abrir o nosso coração para o bem. Vamos abrir o nosso coração para o nosso irmão. Se não pode fazer nada por ele materialmente falando, faça uma prece. Se você vê a pessoa naquela condição pior que ela está, não julgue e condena não, faz uma prece. Porque é isso que a espiritualidade está querendo de nós. Então eu vou parar aqui, né? Porque senão vai dar meia-noite, eu estou aqui ainda. Porque a Milena já falou assim, ó, você para no prazo, no tempo. Porque os meninos da evangelização vão fazer uma homenagem. Gente, ó, nós ensaiamos aqui agora, tá? Mas é de todo o coração. E tudo que a criança faz é lindo, né, gente? Então, vamos lá. Estrada de lutar.
chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos no céu. Erguer os olhos no Nesse clima fraternal, né, de abraços, de acolhida, de sorrisos, a gente agradece toda a proteção da espiritualidade superior, agradece a presença de cada um de vocês, agradece a tudo que foi movimentado na espiritualidade para que esse dia acontecesse hoje do jeito que foi, da forma como foi. Agora nós vamos ter o passe, né? O passe é essa troca de energias. A gente vai, quem quiser, quem se sentir à vontade de tomar o passe, a gente convida, né? Senta ali na cadeira, só ficar quietinho e a gente vai fazer essa troca fluídica. A espiritualidade vai trazer esse acalento, esse abraço. É um abraço da espiritualidade agora, né? Que é o passe. E depois a gente tem a água, né, que está sendo aqui fluidificada pelos nossos anjos guardiões. Pergunta, amor. Vai ter comida? Ainda bem que vai. Que pergunta você esperava do Diego? Tá. Então, gente, O Diego, eu nós vamos também estava pedir... doido para perguntar isso. Nós vamos agora com o Pai Nosso direcionar as nossas energias para quem está acompanhando de casa, porque esse será o passe, né? Para quem está em casa, então, se concentrar para a gente poder fazer esse envio, essa energia de Jesus até quem está em casa, né? Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.